Olá, dando continuidade, né, ao nosso estudo do livro de Daniel, um exemplo para nós. Continuamos no capítulo 11. Mas nós vamos falar de algo que não está escrito no capítulo 11. Né? Esse não está escrito. Né? Os Macabeus. Por que os Macabeus? Né? Vejam só. Nós já vimos que uma parte dos judeus fugiram. Os homens sérios, que desejavam continuar no cumprimento da lei, né, que não aderiram ao helenismo, eles fugiram. E um desses que fugiram foi Matias, sacerdote, juntamente com seus 5 filhos. Foram habitar numa aldeia vizinha próxima de Jerusalém, a uns 30 quilômetros, chamado Modim. Né? E lá estava ele, né, claro, sacrificando, né, nesse vilarejo a Deus, a Jeová. Ele era sacerdote, seus filhos também. Né? Muito bem. Aí chega o emissário, como já disse, nós já fizemos menção daqueles dos soldados de Antíoco, né, que cercaram aquela caverna e mataram 1000 pessoas lá, sem reação. Quando Matias soube disso, ele se dilacerou. Ele disse, olha, aí chamou o povo. Né? Porque lá em Jerusalém ele fez esse desafio. Quando Antíoco chegou e invadiu tudo e fez o que fez, né, ele disse, olha, aqueles que forem a favor da lei e creem no Deus Jeová, sigam-me. E muita gente seguiu. E lá estavam, nessa aldeia. Então, veja bem, Modim, como já disse, ficava distante, uns 30 quilômetros de Jerusalém, estava Matias, oferecendo sacrifício. Nisso chega o emissário de Antíoco, né, para, claro, cobrar os impostos e para aquela conversa obrigar Matias e seus filhos a não sacrificarem a Deus, mas sacrificarem aos deuses pagãos. E aí Matias recusou-se a fazer isso. Né? Recusou-se, disse que jamais faria tal coisa, preferia morrer. E nisso o cidadão, o oficial, foi oferecer. Ao descer, Matias simplesmente matou. Matou. Matou e matou aqueles que vieram com ele também. E aí, é claro, foi declarada a guerra, né? Foi declarada a guerra. E aí ele dá o segundo desafio. Aqueles que querem defender a lei, a religião, que o seguisse. E aí, alguns seguiram, né? Claro, outros não. Né? Seguiram. E aí começou. Né? Começou. E aí ficaram peregrinando pelos desertos ali em volta, sempre fugindo dos seus algozes, né? Evidentemente. Antes de morrer, Matias comissiona Judas, um dos seus filhos, a ser o general, aquele cara bom de briga, né? Judas, Macabeu. Né? Macabeu quer dizer martelo. Bate, esmiuça, quebra, né? Talvez seja o sentido assim preciso, porque ele realmente foi um herói, né? Um herói. E nisso, ele começa o quê? A fazer uma limpeza. Lembre-se que a fortaleza está lá em Jerusalém. Né? A tropa de Lísias está lá em Jerusalém. Né? E começa o quê? A purificar a região. Né? Aqueles que haviam abraçado o helenismo foram exterminados. Você pode até, nossa, que Deus é esse, permite tal coisa. Olha, Deus é um Deus sério. Você hoje não é exterminado, mas você será. Sabia disso? Qual será o seu extermínio? A sua separação eterna de Deus, porque você hoje refuta isso. Você hoje quer viver no mundo, quer viver do seu jeito, não está nem para Deus, não está entendendo, mas você vai prestar conta da sua vida. Aquele contexto era diferente. Havia um zelo, né, da lei, eles eram justificados pela lei. Então aqueles da região que haviam abraçado o helenismo já estava fora. Então ele foi só exterminando. E aí aqueles que ficaram, né, fiéis, foram se ajudando. Ele, aos poucos, ele foi fazendo um exército. Tanto que derrotou depois, né, já de um bom tempo, né, Lísias. Com todo o poderio do seu exército, ele derrotou. Numericamente, era 1 por 6, podemos dizer assim, 1 para 6. Derrotou o exército de Antíoco Epifânio. Né? Isso deixou Antíoco injuriado. Né? Foi um poderoso exército. Né?
deixou Antíoco injuriado. E nisso ele derrotou o exército, foi lá em Jerusalém, Judas Macabeu. Foi lá, conquistou Jerusalém novamente, refez Jerusalém novamente, construiu. Isso no ano 165, né? Decorou o templo novamente, purificou o templo, promoveu, né, para dizer assim, uma limpeza religiosa, espiritual em Israel. Claro, auxiliado pelos seus irmãos também, né? Pelos seus irmãos, que a história vai continuar, né? Mas eu só vou ficar em Judas Macabeu, né? Porque a história continua até quando os romanos surgem, nas descendências dos Macabeus. Daí, Asmonianos, que passa a se chamar depois, né? A casa Asmoniana, né? Então, veja bem, dos Macabeus. Então, ele chega e promove. Lísias foge, não morreu ainda, ele volta depois. Depois Judas, infelizmente, morre. Mas até lá, ele fez algo tremendo. Valeu o sacrifício do seu pai, né? Um homem fiel a Deus, né? Passa as ordens para cada um e morre. Já era velho, o Matias. Assume Judas. E Judas promove toda essa limpeza. E ele começa a ficar o quê? Respeitado. Começa as alianças, entendeu? Com aquelas minorias ali em volta, que também não discordava também do Antíoco, mas não tinha forças para resistir, né? Então tinha que se submeter. Mas aí surge uma esperança, Judas Macabeu, né? Aí no ano 165 ele promove essa limpeza, né? Mas aí logo em seguida também Antíoco morre, né? Na sua última investida, como nós já vimos biblicamente falando aqui, contra o Egito, ele na volta, né, chateado, e mais chateado ainda, porque o seu general, as suas tropas que estavam na Palestina foram derrotadas por Judas Macabeu, né? Aí ele vai para outra batalha lá e morre. Então, muito bem. Mas no ano 163 da nossa era, da nossa era, antes de Cristo, Lísias volta de novo com um exército maior contra Judas Macabeu. E aí o povo abandonaram ele. Judas Macabeu. Fugiram. Houve outro saque de Jerusalém novamente. Porque nós não vamos continuar mais falando sobre essa história. Eu só quero chegar até aqui porque também termina a história do Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio já estava morto, né? Que no ano 164. No ano 163 aparece Lísias de novo com um poderosíssimo exército. Claro, o sucessor de Antíoco, né, o enviou. Ali era uma pedra no sapato dos assírios, dos seleucidas, porque não dobraram os judeus. Ele já estava agora na sua, digamos assim, quase liberdade, né? Porque eles não estavam sob se revoltaram contra a autoridade de Antíoco, né? Não tinha mais como, né? Então o Antíoco, não, como estava ocupado em querer, naquela outra viagem, como nós já vimos na Bíblia aqui, para conquistar o Egito, né? Não conseguiu, foi escorraçado de lá, humilhado, e ainda ele recebe essa segunda humilhação. Aquele povo, ou aquele povinho no pensamento de Antíoco, ele não conseguiu dobrar, né? Não conseguiu impor a sua vontade. Mas como ele não pôde entrar lá, ele teve que cuidar desse outro setor aí, dessa outra insurreição no seu reino, terminou morrendo lá nessa batalha. Mas, o que sucedeu no ano 163, aparece Lísias de novo, com um poderosíssimo exército. Como a turma fugiram, né, deixaram Judas sozinho, né, aí ele simplesmente disse, olha, eu prefiro morrer a ver a minha nação saqueada de novo. E aí se juntaram o quê? Uns 800 homens com Judas Macabeu, para encarar um exército numerosíssimo. E ele foi para a batalha. E encarou. Claro, foi massacrado. E Israel, Jerusalém, novamente invadida. Mas aí já surgiu o quê? Um novo contexto. Começou-se o quê? Os romanos já estavam ascendendo. E aí começou o quê? Quem o sucedeu na família macabeia, né?
foi o outro seu irmão, que era uma pessoa assim, mais sábia, não era de guerra, mas era de diplomacia. E aí ele conseguiu contornar, né, foi conseguindo alianças e tal. Eu sei que os exércitos antigos terminaram saindo, através das alianças, né, porque a diplomacia é um negócio assim, algo assim, que você vê hoje a diplomacia como é que é? É a mesma coisa, sempre foi. E tal, uma aliança aqui, outra lá, e os romanos começaram a surgir, e faz aliança com os romanos, e faz aliança com aquele outro. Todo mundo, não é só interesse. O mundo é só interesse, as coisas aqui desse mundo. Né? Olha, a gente dá o que você quer daqui, mas também você abre uma mão aqui e tal. E por causa do dinheiro, todo mundo se perdoa. Né? O interesse financeiro é um negócio muito sério na vida das pessoas. Né? As pessoas se toleram por causa do dinheiro. Né? Como são as coisas. E aí a nação foi subsistindo, até chegar o período de Cristo, que nós temos conhecimento. Até chegar Herodes o Grande. Né? Foi outro também, que através da lábia, da conversa, usurpou, né, aquela nação. Né? Que ele não era nem judeu para estar ali, era idumeu. Né? Mas sabe como são as coisas. Né? E por isso que muitos dos judeus eram por aqui com Herodes, né? Porque ele usurpou. Né? Então, a palavra Macabeu, ela passou a se denotar aqueles. Primeiramente, os cinco filhos de Matias, e depois aqueles outros que continuaram nessa luta. Né? Nessa luta de ver a sua nação livre dos algozes, né? Dos judeus. Então passou a ser praticamente assim, um adjetivo a respeito daqueles que lutaram contra os adversários do povo de Israel, ou seja, dos judeus. Né? No transcorrer dos anos seguintes, porque isso aconteceu no ano 163 a.C., com a morte de Judas Macabeu, e Jerusalém foi totalmente destruída no ano 70. Você vê aqui, ó, 160 com 70, 233 anos depois, não é isso? Se eu não estiver enganado. Então vejam bem, né? A história seguiu. Né? E o nosso propósito aqui não é falar sobre a história, mas é só para mostrar esses personagens que a Bíblia apresenta, porque daqui para frente a Bíblia já não fala mais nada. Ele só fez menção desse personagem que iria surgir porque ele agiria como um tipo de um anticristo que viria para os judeus novamente no final da história. Essa aqui, os judeus resistiram, sobreviveram, tanto é que estão hoje lá em Israel, no século XXI, mas também a história vai voltar lá em Apocalipse também. Então daí o motivo da gente fazer menção, né, desse personagem. Lá não haverá Judas Macabeu, haverá quem? O Cristo. Definitivamente libertando eles dos seus opositores. Ok? É isso aí. Eu acho que deixando meus caros que você, em poucas palavras, tenha compreendido um pouco a respeito do livro de Daniel. A respeito de Onias, é aquilo que já falamos. Onias foi preso quando o Antíoco assumiu, né? Assumiu em 176, né? Ele foi preso em 175. Ele foi deposto, porque ele era o sumo sacerdote, o oficial mor daquele que sacrificava. Ele era o chefe, podemos dizer assim, né? E foi morto 5 anos depois, no ano 170. Né? Por causa das intrigas, né? Dos interesses. Ele era um cara muito zeloso. Mas o Flávio José chama ele de mão de vaca, duro, um cara que gostava não sei porque o Flávio José usa esse termo, que amava o dinheiro, ou seja, ele não queria pagar os impostos, a verdade é essa. Aquelas dádivas que o pessoal trazia para ajudar as viúvas, os necessitados, o imperador, o rei lá vinha e queria levar, e ele não dava. Aí a raiva maior deles por causa disso aí, também, né? Porque ele não, e foram tiraram ele. E aí como ele continuou também desafiando, mesmo fora, né? Aí botaram o filho dele, tiraram também, botaram o irmão, aí começou uma briga de interesse, indo para um rei, indo para o outro, só a coisa não andou mais. Vocês que terminaram matando ele, no ano 170. Jesus faz até menção, vocês que mataram entre o templo e o altar, né? Fazendo menção dos judeus, né? Aquela passagem do Senhor Jesus. Né? Também a Bíblia faz menção disso, que de fato isso aconteceu. Mas é aquela questão da aliança que vocês já vimos aqui. O príncipe da aliança pode ter sido ele, porque assim era chamado o príncipe, né, o sumo sacerdote, como também lá no outro versículo mais à frente, o povo da aliança. O povo da aliança é Israel. Né? Mas também o príncipe da aliança também, chamado de Israel também. Mas aí coloca-se sobre a pessoa de Onias essa passagem aqui do versículo 22. Né?
Como também a do 30, que é desamparando a Santa Aliança. Mas dá a entender no versículo 30 que se refere ao povo judeu. Né? E aqui no 22, especificamente mais a uma pessoa, que foi o Anias III, né? Sumo sacerdote, o principal sacrificador daquele momento lá no templo de Jerusalém. Você vê que as coisas, a história humana é cruel, né? Quando a gente olha a história secular humana para o projeto de Deus, aí a gente pensa, poxa, como é que Deus permite tudo isso? Né? Deus permite, né? Finalizando aqui o capítulo 11, depois vamos para o capítulo 12, para exatamente colocar as vísceras pecaminosas do coração humano diante de todos. Para você ver o quanto nós, como eu já estou cansado de dizer, nós somos maus. Né? A nossa natureza é má, caída. Não podemos esperar nada de bom vindo dos homens. Nenhum sistema político criado pelos homens irá satisfazer a plenitude da felicidade do homem. Nenhum. Tanto é que até hoje já se experimentou-se tudo. Nenhum. Só o reino de Deus nos traz alegria ao nosso coração. Somente ele. Não adianta. Aparecem reinos, aparecem sistemas, todos eles são obsoletos para trazer a paz ao coração do homem. E as experiências do homem de Adão até hoje nos têm demonstrado isso. Que Deus te abençoe na compreensão dessa palavra. E até o nosso próximo vídeo.